Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Direção, Pastor David Viana. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. A Igreja Presbiteriana de Bom Conselho chega até você com mais um programa Mensagem da Cruz. Você está aí preparando o seu café, o seu jantar. Olha só, hoje é 17 de julho de 2021, dia de proteção às florestas no Brasil. Faltam 167 dias para acabar o ano. Ouviremos boas músicas, a sabedoria da semana, a reflexão da palavra de Deus, isso e muito mais, agora no PMC. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo está
Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo
Vamos à sabedoria da semana. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. A nossa reflexão de hoje está baseada no Evangelho de João 8, de 1 a 11. Iremos falar sobre enxergando o nosso próprio pecado. Nos diz a Escritura: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que se lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém a não ser a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Todos os dias a esposa observava pelo vidro da janela da sua casa quando a sua vizinha estendia as roupas no varal e reclamava para o seu marido, dizendo que a mesma não limpava direito as roupas que estendia. Isso acontecia por várias vezes, onde o marido também conferia pelo vidro da janela e comprovava realmente isso. Ele acreditava realmente no que sua esposa havia falado, que a sua vizinha era uma péssima dona de casa. É muito fácil enxergar as dificuldades dos outros e simplesmente julgá-las. Isso aconteceu com aquela mulher trazida a Jesus pelos principais religiosos da época, os escribas e fariseus. Provavelmente depois de ter passado a noite orando no Monte das Oliveiras, como costumava fazer, Jesus voltou para a porta do templo. Ainda era muito cedo e a multidão estava com ele, e lá sentado, enquanto os ensinavam, chegaram os religiosos com uma mulher que havia sido apanhada na prática do adultério. Ou seja, ou ela era casada, ou o homem com quem ela estava tendo relações sexuais era casada. Seja como for, os religiosos colocaram a mulher em pé no meio da multidão à vista de todos, fazendo-a passar vergonha publicamente, e disseram a Jesus que ela havia sido pega em flagrante, ou seja, no momento da prática do ato sexual. Ela foi acusada de adultério e pela sua condenação os religiosos queriam punir aquela mulher para que fosse apedrejada. Uma situação como esta seria uma armadilha para aqueles religiosos acusarem Jesus ou de impuro por defender aquela mulher ou de homicida por decretar a sentença de morte de uma pessoa. O que fazer numa situação como esta? Certamente esta foi mais uma tentação do diabo contra Cristo, conforme o verso 6. Pois qualquer que fosse a decisão de Jesus naquela ocasião, não seria feliz se ele caísse naquela armadilha traiçoeira. Aqui vemos aqueles que acham que são dignos diante de Deus pelos seus próprios méritos. São os que se enxergam mais justos que os outros. São convictos da sua posição espiritual acima dos demais. São ricos de espírito. Nenhum humilde mortal consegue o posto que estes ocupam. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles religiosos, como se nunca cometessem pecado, estavam mais preocupados em praticar apenas a justiça da lei. A justiça caminha junto com a misericórdia. Esses atributos de Deus compartilhados ao homem devem ser balanceados. Quando só amamos e somos apenas misericordiosos para com os nossos filhos e não praticamos a justiça para com as ações deles, estamos desenvolvendo futuros transgressores tanto da lei moral de Deus quanto das leis civis de maneira cínica. Assim como Deus é amor e misericórdia,
misericórdia, Ele também é um Deus justo. Viver baseado no crivo da justiça e se colocar como impecável é um problema sério de não entender a justiça de Deus. Somos falhos na execução, tanto da justiça quanto da misericórdia. Precisamos da sabedoria de Deus para que possamos equilibrar as duas coisas nas esferas da vida. Mas Deus, sendo perfeito, consegue ser justo e misericordioso de forma imparcial, conforme Jeremias 9:24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Em segundo lugar, são estes aqueles que se justificam com leis próprias. Os escribas e fariseus sempre foram repreendidos por Jesus de usarem a lei de Moisés para criarem fardos pesados aos seguidores do judaísmo. A prova está nesta lei citada no verso 5, que não condiz com a lei de Moisés. A punição do pecado de adultério não era exclusiva às mulheres, mas a ambos, homem e mulher, que fossem descobertos em adultério, conforme Levítico 20:10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A sentença da morte não é apedrejamento. Os escribas e fariseus inventaram isso também, dizendo que sofresse apedrejamento. De acordo com a lei de Moisés, essa punição de apedrejamento só deveria ser aplicada a quem fosse feiticeiro e consultassem os mortos, conforme Levítico 20:27. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Ou seja, os religiosos são assim, usam critérios rigorosos para com os outros, mas para com eles os critérios são amenizados para lhes adequar o favor. De qualquer modo, vemos a rica sabedoria de Jesus. Não apenas ensina a nossa incapacidade em cumprir a lei por nossos próprios esforços, mas ainda na sua rica sabedoria de Deus, sendo justo e imparcial, não usou o critério da lei apenas para a mulher pecadora, mas abrangeu para todos aqueles que ali estavam, homem e mulher diante de Deus. Quem não enxerga isso, em terceiro lugar, são aqueles que são acusados pela própria consciência. Eles insistiram em perguntar o que Jesus faria àquela mulher, e a resposta veio sem necessidade alguma de explicações e debates. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Esta resposta calou não somente a boca, mas a consciência daqueles religiosos. E com um justo desprezo à injustiça daqueles hipócritas, Jesus continuou escrevendo no chão. Seria tão bom saber o que Jesus havia escrito naquele momento, não é mesmo? Mas certamente isso não iria resolver o problema da mulher. Depois daquela tomada de consciência e choque de realidade de que todos somos pecadores e que temos igual potencial para pecarmos contra Deus, diz o texto que foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aqui vemos como Jesus tratou aquela mulher e como ele trata os pecadores que se achegam a ele arrependidos dos seus pecados. Em primeiro lugar, Jesus nos liberta dos pecados. Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Acusação e condenação são termos característicos do juízo de Deus sobre Satanás e seus seguidores. O diabo é quem acusa os filhos de Deus. Acusar os outros dos seus erros é fazer o mesmo que o diabo faz. Ao contrário disso, Jesus nos ensinou o que devemos fazer quando o irmão pecar. Devemos ir até ele sem acusações, a fim de lhe ajudar a sair daquela situação. Se ele nos ouvir, faremos as pazes e ajudaremos o irmão. Se ele não nos ouvir, atenderemos às recomendações bíblicas sobre a disciplina necessária. Acerca disso, Jesus disse no verso 10, parte B: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Enquanto aqueles religiosos estavam ali para acusar e condenar, Jesus estava ali para libertar aquela mulher dos seus pecados. Em segundo lugar, Jesus é Deus e perdoa pecados. Somente Deus perdoa pecados. E conforme o verso 11, percebemos que Jesus absolve aquela mulher. Nem tampouco eu te condeno. Jesus estava dizendo àquela mulher que ela não precisava mais continuar adulterando, que a partir de agora ela estava livre daquela acusação. Mas isso não a livraria das consequências do adultério, embora o texto não mostre isso, mas pelo fato do seu pecado ter sido manifesto a todos, certamente a parte ofendida deve ter ficado sabendo ou não. E isso deve ter gerado conflitos para aquela mulher ou para aquele homem. Seja como for, Jesus estava escrevendo uma nova história na vida
vida daquela mulher. E aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele nos ajuda a lidar com as consequências e tribulações que a vida decaída promoveu. Em terceiro e último lugar, Jesus nos perdoa, mas exige o abandono do pecado. A misericórdia de Jesus é nítida no perdão e a sua justiça é demonstrada no verso 11, parte B. Vai e não peques mais. A ordem não era para deixar de pecar, porém de não viver mais na prática do pecado. Sim, Jesus nos perdoa e como um pai não quer que o seu filho volte ao mesmo erro, senão ele vai ser perdoado, mas sob justos castigos de um pai que ama o seu filho. O que Cristo quer é que sejamos livres. Não precisamos mais praticar essas coisas que desagradam a Deus e podem manchar a nossa confissão de fé com Deus e o nosso testemunho de vida pública. Então, no que depender de nós, sendo uma nova criatura, nascidos de novo pela regeneração do Espírito Santo, que agora habita em nós e nos guia em toda a verdade, que possamos temer a Deus, fugindo do pecado que tenazmente nos assedia, a fim de fazermos tudo de hoje em diante para a glória de Deus. Vai e não retorne a ficar pecando. Que possamos ter a capacidade de enxergar os nossos próprios pecados, o quanto precisamos de Jesus e o quanto somos pecadores. Aquela mulher que via as roupas sujas da vizinha pelo vidro da sua janela foi surpreendida quando o marido a chamou e disse que havia acontecido algo diferente. E ela perguntou o que foi. E ele disse à sua esposa: olha o varal da nossa vizinha pelo vidro da nossa janela. E quando ela olhou, se deparou com roupas limpas e alvas no varal. Ela ficou surpresa e disse ao marido: até que enfim essa vizinha tomou jeito de dona de casa. Então o marido a interrompeu e disse: não foi isso não. O que acontece é que eu limpei os vidros sujos da nossa janela. A sujeira que está na roupa dos outros, queridos, é mais fácil de enxergar do que a sujeira que talvez esteja na retina dos nossos olhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude de nós mesmos. Amém. Aleluia. A palavra de Deus nos traz uma história de uma mulher que estava prestes a ser apedrejada pelos homens, mas o Senhor Jesus, que é o dono de todo o perdão, trouxe o perdão para essa mulher e disse assim: mulher, onde estão teus acusadores que foram embora? Onde estão aqueles que querem te condenar? Eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai e não peques mais. Receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem
você é mais que um vencedor. E ninguém vai te tirar desse amor. Vai, 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 e não peques mais. Canta agora, aleluia. Vai e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais. Consagra a tua vida. Oh, aleluia, consagra mesmo nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, toda a paz, em nome do Pai. Não peques mais. Levanta as tuas mãos agora. Vai, não peques mais. Nós estaremos orando agora. Se você deseja fazer o seu pedido de oração, entre em contato conosco através do telefone DDD 879 9622 6195. Envie a sua mensagem pelo WhatsApp com o seu pedido de oração. DDD 879 9622 6195. Estaremos orando agora por Dona Leda e família, Janaína Gomes e família, Leandra e família, seu Fernando, irmã Rolândia e família, Alex de Aracaju, Jairo e família, casais e famílias da nossa igreja. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Deus Pai de misericórdia, o Senhor conhece que todos somos pecadores, falhos, necessitados da Tua graça e da Tua bondade. Ao ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, reconhecemos que todos necessitamos do Teu perdão, da Tua graça. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Ajuda este ouvinte, Senhor, diante da luta contra o pecado. Nos ajuda para que possamos viver uma vida que glorifique ao Senhor, sejamos libertos, livres de nós mesmos, que o Senhor nos faça viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Estende a Tua mão também sobre a vida de todos aqueles que nos deram seus nomes para a oração. Que o Senhor os abençoe, curando, restaurando a saúde, confortando e consolando os enlutados. Abençoa todos, meu Pai. Visita com poder e graça. É assim que nós oramos, crendo no Teu poder. Bendito Deus, em nome de Jesus. Amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Queremos parabenizar os nossos aniversariantes da semana. Dia 19, Leide Nalva Souza. Dia 20, Miguel Henrique e Maria Aparecida Ferro. Dia 21, Gisele Martins. Dia 23, Jaqueline França. Dia 24, Débora Oliveira e José Antônio Ferreira. Feliz aniversário, Deus abençoe. Parabéns, parabéns. Parabéns pra você. Chegamos ao final do nosso programa. Venha estar conosco. Praça Dantas Barreto, sem número, Centro de Bom Conselho. Domingo pela manhã às 9h30 e à noite às 18h30. Na quarta-feira, culto de oração e estudo bíblico. E atenção, daqui a pouquinho temos culto de adoração a Deus na congregação Getsemane, no bairro São Rafael, às 19h30. E também na nossa igreja sede, o encontro dos jovens da UMP, às 19h30. Você é o nosso convidado jovem, participe conosco.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook, @IP Bom Conselho. Obrigado por sua atenção e ao Rob Araújo pela edição deste programa. Até o próximo sábado. Boa noite com Jesus. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Direção, Pastor David Viana.